Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. O tema de estudo desta noite é o de número 52, intitulado Avareza, do livro Vinha de Luz de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel fundamentou esse tema destacando um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 15, que diz o seguinte: E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Iniciamos o estudo desse tema falando sobre Lucas, que foi o autor do terceiro evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele foi colaborador de Paulo e foi considerado como seu irmão, que o acompanhou em muitas ocasiões e esteve com ele até a sua execução em Roma. A exemplo de Paulo, Lucas também não conviveu com Jesus, ao contrário dos outros evangelistas. E seu conhecimento sobre o Mestre veio do convívio e relatos repassados por Paulo e pelos outros apóstolos. Lucas nasceu na Antioquia, atual Turquia. Ele era uma pessoa culta e educada, um pesquisador e historiador, extremamente disciplinado e detalhista como escritor. Também era médico, trabalhava em embarcação e que percorreu todo o Mediterrâneo, o que lhe permitiu conhecer muitas culturas e diferentes idiomas. Seu evangelho é repleto de detalhes, possui uma linguagem de relato, preocupando-se em ser entendido pelos ouvintes. E dirige-se aos cristãos e também aos não cristãos, pois tem um enfoque universal. No capítulo 12 do seu evangelho, Lucas descreve uma passagem que Jesus ensinava à multidão e alguém lhe diz: Mestre, diga a meu irmão para repartir a herança comigo. Jesus responde-lhe: Homem, quem me nomeou juiz ou árbitro da partilha de sua herança? Tenha cautela, abstenha-se da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Então, é com esse contexto que Emmanuel nos traz o estudo do tema da avareza. O significado de avareza no dicionário é característica da pessoa avarenta, apego extremo ao dinheiro ou a posses, cuja preocupação maior é juntar dinheiro ou posses. Porém, Emmanuel aprofunda o conceito da avareza segundo o Evangelho de Jesus e nos ensina que a avareza não consiste em apenas ter apego e acumular dinheiro e posses. Há outra forma de avareza, que revela a nossa imperfeição moral, que é a retenção de nossos bens espirituais. E o que são bens espirituais? São as aquisições feitas pelo nosso espírito durante a trajetória evolutiva. São os nossos bens eternos, como o nosso conhecimento, a nossa inteligência, as nossas habilidades, as nossas virtudes, os nossos pensamentos. Para nos ajudar no entendimento, Emmanuel faz uma analogia com a natureza e diz que as águas, quando represadas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Isso quer dizer que tudo que nós acumulamos e retemos ao nosso redor, sem ter espírito de serviço, expressa a avareza. Mas vejam que isso não significa que não podemos ter posses, não podemos ter conforto, ter recursos econômicos e sociais. Não tem nada de errado com isso. Afinal, nós vivemos no mundo material e precisamos das coisas materiais para viver e para nos desenvolver. O que precisamos ter é cuidado com os excessos,
com um apego, e como usamos e aplicamos tudo o que temos. Os nossos bens materiais e espirituais devem servir aos bons propósitos sempre, espalhando os benefícios de posse em favor do próximo, para que a nossa própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Bem, o que acontece? Acontece que, devido à nossa condição evolutiva, ainda temos pouco ou muito apego às coisas do mundo. E sentimos a necessidade de acumular e reter bens materiais pensando na nossa segurança, no nosso futuro e no futuro da nossa família, pois ainda temos pouca fé na providência divina. Também ainda temos dificuldades para doar ou compartilhar com o próximo os nossos bens, pois nos falta alcançar o espírito de fraternidade incondicional, que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas isso faz parte do amadurecimento espiritual de cada um de nós. E cada qual, no seu tempo, vai entendendo e assimilando os ensinamentos de Jesus, e aprendendo as leis, por exemplo, a lei de causa e efeito, e se conscientizando da necessidade de doar, de compartilhar, de deixar fluir, fazer circular e não acumular e reter. Porque somos mais beneficiados quando doamos do que quando recebemos. Pois, além da satisfação e alegria de dar e ajudar aos outros, o que edifica o nosso espírito, também recebemos de volta o que doamos. E isso o nosso querido patrono espiritual, Francisco de Assis, reforça a necessidade do desapego e da caridade na sua prece, dizendo: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Por isso, nós devemos refletir e ficar atentos na nossa vida cotidiana, com as diversas situações que se apresentam e que podemos nos esforçar para vivenciar os ensinamentos de Jesus e, assim, fugirmos da avareza. Por exemplo, quantos de nós somos avaros com o dinheiro ou com as posses materiais, pois, com o receio de nos faltar, retemos o que temos, sem ao menos destinar uma parte do que possuímos para o bem comum ou para o benefício de um necessitado? Quantos de nós somos avaros da saúde, porque temos boas condições físicas, mas levamos uma vida ociosa ou ficamos apenas preocupados com as questões pessoais e familiares, não nos permitindo ser úteis àqueles que estão enfermos do corpo ou da alma, necessitando de alguém que lhes dê um abraço ou uma boa palavra? Quantos de nós têm a avareza do conhecimento, uma vez que temos lucidez de raciocínio e vasto patrimônio intelectual, mas não compartilhamos com as demais pessoas carentes de instrução, e que poderíamos ser voluntários em entidades assistenciais, ofertando, por exemplo, reforço escolar ou mesmo alfabetização? Quantos de nós têm a avareza do amor? Muitos indivíduos que têm dentro de si o desejo de ajudar o próximo, mas bloqueiam esse impulso por diversos motivos, pela falta do tempo, pela falta de oportunidade ou por suas metas prioritárias de vida, e tornam-se indiferentes ao infortúnio dos infelizes. Quantos de nós está sendo avaro com o tempo? Pois há muitas pessoas que têm tempo disponível, porque não trabalham ou possuem cargas horárias de trabalho mais flexíveis, mas optam por desperdiçar esse tempo
com distrações na internet, exageros nos cuidados com o corpo, conversas e leituras vazias. Enfim, lembremos-nos que nosso retorno à vida na espiritualidade não seremos identificados pelos tesouros que ajuntamos, pelas bênçãos que retemos, pelos anos que vivemos no corpo físico. Seremos reconhecidos, sim, pelo emprego dos nossos dons, pelo valor das nossas realizações e pelas obras que deixamos em torno dos próprios pés. Para ilustrar melhor esse ensinamento, Jesus nos deixou esta parábola. As terras de um homem rico tinham produzido grande colheita. Ele disse a si mesmo: que farei? Não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então pensou e disse: farei o seguinte, vou derrubar os celeiros e construirei outros maiores, nos quais colocarei meu trigo e minhas posses. Depois direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Somente o amor nos permitirá superar essa doença da avareza, suavizando a desigualdade social, que deixará de existir na futura sociedade do mundo regenerado, e que depende das nossas condutas diárias, simples ou grandiosas, mas que devem refletir o desejo sincero de fazer aos outros tudo o que desejamos a nós. Graças a Deus.